Olá pessoas, eu sou o professor Cristiano Kaller, seja bem-vindo ao canal Eletroparabé. No vídeo de hoje nós vamos trabalhar os três processos de eletrização, ou seja, eletrização por contato, eletrização por atrito e eletrização por indução. São fundamentos básicos da física, mas que a gente usa muito no campo da eletricidade, pelo menos como conteúdo introdutório da eletricidade. Fique conosco e assista esse vídeo. Nós voltamos com o conteúdo logo após a vinheta. Ok, pessoas, vamos então introduzir o nosso conceito de processos de eletrização. Como eu falei na introdução, existem três processos de eletrização. Mas primeiro, para nós compreendermos o que é eletrização, na verdade, conforme o nosso conceito aqui no quadro, significa colocar ou retirar elétron de um corpo, certo? Então eu parto do pressuposto que eu tenha corpos ou corpos eletricamente neutros e quando eu coloco ou retiro elétrons desse corpo eu tenho um processo de eletrização. Então nós temos três tipos de eletrização. Nós temos eletrização por atrito, eletrização por contato e eletrização por indução. O processo de eletrização por atrito é o mais conhecido nosso, porque todos nós já brincamos disso na escola. Que brincadeira é essa? É aquela que nós pegamos a caneta, e eu vou estar mostrando no cantinho aqui do vídeo, é aquela que nós pegamos a caneta e começamos a atritar, ou na nossa roupa, ou geralmente no nosso cabelo, ficamos atritando, e pegamos essa caneta depois e colocamos sobre a folha de papel. Nós vamos perceber que cria-se uma espécie de um campo magnético ali entre a caneta e o papel e ela vai grudar a folha de papel na caneta. Vai acontecer ali um processo de eletrização. O que está acontecendo? Eu atritei esta caneta, então os elétrons desta caneta, do material que compõe essa caneta, ficaram agitados e quando eu aproximo ele do papel que tem os seus elétrons ali também agrupados de outra maneira, acontece um processo de eletrização, acontece uma troca de elétrons entre os dois materiais diferentes. E por isso que o papel tende a grudar na ponta da caneta. Certo, pessoas? Acho que todos brincaram disso na escola, todos já fizeram esse experimento. Então nós temos aqui a imagem, né, do atrito, a imagem de uma mão. Essa mão está segurando um pedaço de vidro e está atritando contra um pedaço de lã. Muito bem, o que vai acontecer aqui? Vai acontecer essa troca de elétrons. E nessa troca de elétrons, nesse processo de eletrização, eu posso eletrizar os meus materiais ao meu bel prazer. Eu consigo deixar ou ele positivo ou ele negativo. Aqui no caso do vidro e da lã, se eu atritar os dois, eu vou ter o resultado final deste atrito, eu vou ter o resultado final de que o vidro ficará eletricamente positivo, carregado com cargas positivas, e que a lã ficará carregada eletricamente com cargas negativas, certo? Da onde a gente tira isso? Existe uma tabela que nós podemos consultar, essa tabela se chama de tabela triboelétrica. Nessa tabela geralmente vai apresentar diversos materiais diferentes em que se eu atritar ambos, qual ficará positivo e qual ficará negativo. Também estou deixando, aí vocês vão ver agora a imagem dessa tabela aqui no canto do vídeo, onde vocês podem comparar como que funciona. Por exemplo, se eu tenho vidro sendo atritado com madeira, qual ficará positivo e qual ficará negativo? A tabela já me dá isso pronto.
Se eu tenho vidro sendo atritado com cobre, qual ficará positivo, qual ficará negativo? Tudo isso já está disposto aqui na minha tabela para fazer essa consulta. Certo, pessoas? Então, esse é o primeiro tipo de eletrização, eletrização por atrito. Vamos agora para o segundo formato e o segundo processo de eletrização. Vem comigo. Muito bem, pessoas. Agora nossa segunda forma de eletrização é a eletrização por contato. Como que funciona dessa segunda maneira? Suponha que nós temos um corpo A de massa A que está carregada eletricamente positiva, certo? E eu tenho um outro corpo B, né, que está neutra, ou seja, tem o mesmo número de prótons, o mesmo número de elétrons no seu corpo. E se eu, à medida que eu vou aproximando, que eu encosto, tem que haver aqui o contato, por isso o nome eletrização por contato, que eu encosto essa massa B nessa massa A e ela está neutra, ela vai receber, aqui vai receber quem? Ela vai receber essa carga positiva e ela mudará sua polaridade de neutra, ela se tornará positiva, entenderam? Esse mesmo princípio vale para o contrário, supondo que eu tenha um corpo A que esteja carregada de forma negativa, certo? E eu tenho uma massa B que esteja neutra também, se eu encostar a massa B nessa massa A, ela vai sofrer essa alteração desses elétrons e de neutra ela passará a ser uma carga negativa também. Perceberam? Então esse é o processo de eletrização por contato. Dependendo da polarização que eu tenho a minha massa principal e a massa neutra, quando eu encostar, ela vai adquirir aquela polarização que eu tenho em evidência na massa principal. É muito simples então. Por contato é isso, eu preciso encostar duas massas e a neutra vai repetir a polaridade da massa principal. Tudo bem? Vamos então para o nosso terceiro tipo de eletrização, que é o por indução. Muito bem, pessoas. Então agora nós vamos para o nosso terceiro tipo de eletrização, a eletrização por indução. O nome já é autossugestivo, ele diz que eu estou induzindo que aconteça algo, mas induzir não é necessariamente fazer. Acompanhe comigo aqui no quadro esse desenho. Olha só, eu tenho esse corpo de massa A que está carregado de forma positiva, então eu tenho mais prótons do que elétrons nesse corpo, correto? E eu tenho um corpo de massa B que eu posso considerar que ele esteja neutro, certo? Está neutro. Então, na medida que eu aproximo esse corpo B, vou aproximando do meu corpo A, eu estou induzindo algo. O que eu estou induzindo? Lembram existe a lei da regra dos sinais, que diz que sinais iguais se repelem e sinais diferentes se atraem. Tá? Esse é um princípio do eletromagnetismo, é o princípio que a gente encontra nos ímãs de uma forma geral. Então, repetindo, sinais iguais se repelem, sinais diferentes se atraem, ok? Então, a partir desse princípio, o que nós conseguimos perceber aqui? Eu tenho uma carga positiva aqui, certo? E eu estou aproximando essa minha massa B, que pode estar neutra, não tem problema nenhum. O que acontece aqui? Acontece que na medida que eu vou aproximando, esse meu corpo de massa B, ele vai internamente, os seus elétrons vão se reestruturando. De que forma eles vão se reestruturando? Como os sinais de cargas diferentes se atraem, então nesse lado aqui vai ficando os elétrons, que são opostos aos prótons, vão se posicionando, e para essa extremidade eu tenho os prótons querendo fugir, porque eles estão se repelindo, certo? Estão querendo deixar esse corpo, mas eles não têm como deixar esse corpo, certo? A não ser que eu providencie isso aqui, esse sistema aqui. O que é isso?
eu fiz uma ligação com uma chave e essa ligação me leva ao terra, certo? Com essa ligação, o que eu consigo fazer? Na medida que eu estou induzindo, que eu estou aproximando esses dois corpos, e por alguns segundos ou milissegundos eu fechar essa chave aqui, esses prótons que estão querendo fugir desse corpo, realmente eles vão ir para a Terra. Eles vão fazer esse caminho aqui e vão tentar fugir. Então, eu deixei alguns milissegundos essa chave fechada, esses prótons irão fugir e eu abra essa chave novamente, para que eles não fujam mais. Quando eu abrir essa chave, o que vai acontecer? Esse corpo que estava neutro, agora não está mais neutro, agora ele perdeu prótons. Se ele perdeu prótons, ele tem mais elétrons na sua composição. Se ele tem mais elétrons, então significa que ele ficou negativo. Então olha só que bacana. Aqui eu tenho um corpo inicial que é positivo, e por indução e usando esse sistema de aterramento aqui, eu deixei o meu corpo B com a polarização inversa do corpo A. Eu deixei ele negativo, ou seja, o resultado que nós temos dessa interação está aqui. Corpo A positivo, induzi com o corpo B, deixei ele negativo. Lembram que lá no nosso primeiro processo de eletrização por contato, o corpo B ia ficar com a mesma polarização do corpo A? Aqui acontece o inverso. O corpo B fica sempre o inverso do corpo A. Desde que, fique claro, eu tenha essa possibilidade aqui de escoamento, tanto para prótons como para elétrons. Certo, pessoas? Então aqui nós apresentamos hoje os 3 processos de eletrização que nós encontramos. Essa já é uma matéria conceitual de introdução aos princípios de eletricidade. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, inscreva-se nesse canal, dê o seu joinha, deixe o seu comentário e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e um abraço.